E eu queria chamar aqui para falar sobre direitos do paciente, direitos em saúde com responsabilidade, o palestrante Dr. Tiago Farina Matos, do Instituto Oncoguia. Olha lá, o pessoal já está aplaudindo. Como é que vai fazer? Sim, rola no palestra. Tá certo aí? Quer falar daqui, doutor? Eu não vou usar a apresentação. Não, é só um vídeo. Boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Priscila pelo convite. Priscila hoje é uma grande amiga minha e sem dúvida nenhuma é uma pessoa que me estimula a sempre aprender. E até, eu não sei, tem algum advogado aqui, advogada, alguém do mundo jurídico? Uma, só um, dois. Advogado em rede social não é muito comum, né? Eu não sei se vocês costumam participar de eventos jurídicos, mas conversar com juízes, Ministério Público, eu acho que é a raça que menos se envolve em redes sociais. Eu acho que eles têm muito medo. Eu vou um pouco na contramão. Acho que quem está aqui vai um pouco na contramão disso, né? Dessa tendência. E o que é muito legal, e a Priscila me fez aprender isso, é que muitas vezes a gente acha que é dono da razão, que sabe de tudo, né? Advogado lê muito, estuda muito, e numa discussão acha que está sempre certo. E o que é bacana quando a gente fala em direitos é que sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, né? Sempre tem... Às vezes, a gente tem inúmeros direitos aí dos pacientes. Vou pegar um exemplo rápido aqui, saque do fundo de garantia. Né? Paciente com câncer, paciente com HIV, paciente com doença em fase terminal tem direito a saque do fundo de garantia. Se você levar ao pé da letra, é isso. Aí a Priscila outro dia estava me falando assim, bom, mas alguém com artrite reumatoide conseguiu. E aí, advogado que é cabresto, ele fica, mas como conseguiu se a lei diz que não é para esse tipo de paciente? Bom, porque ele conseguiu, vamos ver por que ele conseguiu. Bom, ele entrou com uma ação judicial, baseada no princípio da igualdade. Se uma pessoa com câncer, com HIV, tem direito a esse tipo de benefício, por que eu, que tenho uma doença também considerada grave, pelo menos as pessoas que consideram grave, gera inúmeras limitações, por que eu não tenho direito? Bom, essas pessoas conseguiram, e elas construíram direitos. Construíram direitos que, se você lê a lei de uma forma cega, né? Se você lê a lei de uma forma cega, é meio absurdo o que eu estou falando, mas se você lê a lei sem nenhum preconceito de aprender alguma coisa a mais, alguma coisa que ela traga sem querer dizer, a gente vai ficar sem poder construir aí uma nova realidade. E quando a gente fala em direitos, eu gostaria de dividir aqui essa apresentação em 3 partes. Primeira, a parte dos direitos estrito sensu, a parte dos direitos em si, são vários, mas não só pelos direitos em si, mas também as responsabilidades que esses direitos trazem. Além dos direitos e da responsabilidade que os direitos trazem, eu acho que vale a gente também começar a olhar os direitos de uma forma mais propositiva, né? Os direitos não caem do céu. Os direitos eles são construídos porque é uma demanda da sociedade. E a gente está num lugar aqui que se cria direito. A gente está na Câmara Municipal. A gente está na Casa Legislativa. É aqui que se criam direitos. Há inúmeros direitos dos quais eu vou falar agora que foram criados aqui nessa casa. Talvez foram discutidos aqui nessa tribuna. Outros foram criados no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa. Outros na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E acho que é bacana a gente ficar atento a isso. Porque cada vez mais as redes sociais estão criando possibilidades da gente participar ativamente dessas discussões políticas. E eu achei interessante quando a Cris mencionou o fato de não existir nenhuma mensagem neutra. E, de fato, não existe nenhuma mensagem neutra. Assim como não existe nenhuma interação neutra. Vocês já pararam para pensar que qualquer coisa que vocês postam nas redes sociais, ela vai gerar um efeito ou positivo ou negativo em alguma pessoa? Jamais vai ter um efeito neutro. Parem para pensar nisso. Se você posta lá, Priscila, não gostei daquilo que você falou, achei um absurdo, sabe? Espero que você nunca mais poste nada igual aquilo. Ela vai ficar irritada comigo. Eu vou desenvolver nela um sentimento negativo.
Agora, se eu posto para ela, Pri, você arrasou ali naquele seu post, você mandou muito bem, estou compartilhando aqui, estou assinando embaixo. Bom, ela vai ficar bem, vai gerar um sentimento positivo, é uma interação que gerou algo positivo. Então, não existe também interação neutra. Essa é uma responsabilidade que a gente que vive aí com as redes sociais tem que ficar bem atento. Eu gosto muito desse vídeo, e esse vídeo, talvez vocês que são muito conectados já tenham assistido, mas se já assistiram, assistam de novo, porque ele sempre, nessa interação, é sempre uma emoção positiva. Mostra um pouco dessa força dos exemplos que a gente pode oferecer para o próximo e exemplos que podem promover aí uma mudança de atitude em outras pessoas. Por favor, Gabriel. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है ये चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Tenho certeza que muitos de vocês já se reconheceram aí nesse vídeo, porque como o impacto das redes sociais é um impacto exponencial, atinge um número grande de pessoas, eu não tenho dúvida que, às vezes, um pequeno post que vocês já fizeram, tiveram um impacto grande na vida de muitas pessoas e levaram pessoas a mudar suas atitudes, a tentar fazer alguma coisa também para ajudar o próximo. Esse é um aspecto muito, muito interessante que me encanta muito nas redes sociais. Falar um pouco sobre os direitos, não dá para a gente não fazer uma viagem rápida no tempo. Em 1904, quem já estudou medicina ou alguma profissão relacionada à saúde deve ter estudado a revolta da vacina. A revolta da vacina foi talvez o movimento social mais indomável que já aconteceu no Brasil no milênio passado, aliás, no século passado. Na época, então, o ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, ele, em articulação com o Congresso Nacional, editou uma lei que obrigava todas as pessoas a tomarem vacina para a varíola. Obrigava as pessoas a tomar a vacina. Bom, a população que naquela época não tinha esse costume, né? Não existia vacina praticamente, mal existia serviço de saúde, elas ficaram absolutamente revoltadas com essa obrigação e foram para as ruas. E houve uma verdadeira revolução. Uma verdadeira revolução. O exército foi para as ruas. 5 dias depois, o Congresso teve que voltar atrás e tornou a vacinação facultativa. A partir daí começou um movimento sanitário muito intenso no Brasil. Para vocês terem uma ideia, apenas na época de Getúlio Vargas, que começaram a surgir as primeiras caixas de assistência, que alguma coisa parecida com os planos de saúde.
apenas pessoas com carteira de trabalho assinada é que tinham direito à assistência à saúde. Era um número bastante limitado de pessoas que tinham esse direito. Quem não tinha carteira de trabalho assinado, muitas vezes ficava apenas na dependência da filantropia das Santas Casas e hospitais filantrópicos que até hoje estão aí. E hoje representam mais 50% em algumas cidades, em alguns estados, dos atendimentos feitos pelo SUS. Apenas em 1988, com a Constituição Federal, é que todas as pessoas passaram a ter direito à saúde universal pelo SUS. Foi aí que foi criado o SUS. O ministro da Saúde até costuma sempre falar que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público de saúde universal. Eu até estive pesquisando e isso não é verdade. O Japão também possui mais de 100 milhões de habitantes e tem um sistema de saúde universal. Mas, enfim, foi um grande desafio. É um grande desafio, um sistema de saúde com, aqui no Brasil, 200 milhões de pessoas, aproximadamente, e que se propõe a garantir tudo a todos. Esse tudo a todos, hoje, a gente já sabe que é um pouco relativo. Não é tudo que se prescreve, que está à disposição de todos, né? Às vezes, a rede de assistência ela não está bem estruturada. A gente tem inúmeros problemas aí na saúde pública, mas é uma grande vitória. Muitos países não contam com isso, né? Você vê países como os Estados Unidos, que a assistência é basicamente privada e não pública. E muitas pessoas não têm acesso a serviços de saúde. A gente tem uma série de direitos relacionados ao SUS. Mas, além desses direitos relacionados ao SUS, que vocês também já devem conhecer muito bem, que é o direito a medicamentos, direito a atendimento domiciliar. Hoje, por exemplo, pacientes com câncer têm direito ao primeiro tratamento no prazo de 60 dias a partir do diagnóstico, né? Até uma lei curiosa para a gente discutir, por que só o paciente com câncer tem direito a uma lei que garante o início do tratamento até 60 dias? Por que outras patologias não têm uma legislação semelhante a essa? Né? Por que isso? Talvez porque o câncer tem um apelo, talvez porque houve um maior engajamento, uma maior pressão em cima disso. Vale a gente refletir um pouco sobre isso. Mas, além do SUS, a gente tem um outro modelo de saúde aqui no Brasil, que é uma saúde suplementar. Quem aqui tem plano de saúde, levanta a mão. Quem aqui não tem plano de saúde, levanta a mão. Fica mais fácil. É a minoria. A grande maioria daqui tem plano de saúde. Vocês estão num percentual inverso ao que acontece no Brasil, saibam disso. No Brasil, a gente tem 25% da população apenas com planos de saúde. 25% da população significa algo aproximadamente 50 milhões de pessoas possuem plano de saúde. Quando a gente fala 25%, parece que é pouco, né, em relação ao todo. Mas quando a gente pensa em 50 milhões de pessoas com plano de saúde, isso significa o tamanho da população inteira da Espanha e 4,5 vezes o tamanho da população de Portugal. Esse é o número de pessoas que possuem plano de saúde aqui no Brasil. É uma quantidade muito grande e é um impacto muito grande. A gente vive um momento especial no mercado da saúde suplementar, no mercado de planos de saúde. A ANS, que é a agência que regulamenta os planos de saúde, que estabelece aquilo que tem que ser coberto e aquilo que não precisa ser coberto, colocou em consulta pública o rol de procedimentos obrigatórios. Consulta pública, o que é consulta pública? É uma oportunidade que toda a sociedade tem de ler na íntegra a proposta de mudança desse rol de cobertura obrigatória e opinar aquilo e enviar sugestões daquilo que entendem necessário incorporar ou não ao rol. A gente está vivendo um momento especial, até 7 de julho, é isso, Priscila? Que acho que vai... Eu provoco ela porque ela fica lá no computador, aí eu vou interrompendo. Adoro fazer isso com ela, ela me odeia por isso. 7 de junho? Agora? Acabou já? Só uma observação. A consulta pública da ANS vai de 7 de junho a 7 de julho e ela tem 6 linhas para contribuição. Em 6 linhas, nós devemos fazer a nossa defesa. E ninguém melhor que vocês, que estão acostumados com Twitter, etc., só 140 caracteres. Então, assim, vocês são o público mais qualificado para fazer esse tipo de contribuição em 6 linhas. Eu duvido que alguém de plano de saúde tenha essa competência, viu? Eu duvido que os gestores dos planos tenham essa competência de escrever tanto em 6 linhas. Mas, enfim, talvez uma das contribuições é pedir para que haja mais linhas, né? Eu acho que vale a pena talvez gastar uma ou 2 linhas com essa sugestão. Mas é um momento importante, é um momento bastante importante, porque a ANS ela precisa
não só receber essas contribuições, mas depois ela tem que apresentar um relatório com as contribuições que foram apresentadas. E aquilo que ela não incorporar, ela tem que justificar por que não incorporou. Então, isso tudo serve como ferramenta para a gente trabalhar depois. Se ela disse que não, tem que justificar por que não. Se ela der uma justificativa sem pé nem cabeça, a gente tem argumento aí para poder discutir e fazer uma grande mobilização depois. Então, é um momento importante. Aí, vale no site da ANS, que é ans.gov.br, vocês já podem ter acesso a todas essas informações e apresentar as contribuições. Além da saúde de uma maneira assistencial, e a gente fala do SUS, dos planos de saúde, a gente tem uma série de benefícios socioeconômicos. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de alguns, por exemplo. Eu já mencionei aqui o saque do fundo de garantia. É um benefício socioeconômico, vai me garantir um dinheiro a mais que eu não teria, porque eu passo por um momento diferente da minha vida. Talvez preciso preciso ter uma adaptação na minha vida, preciso mudar um pouco o meu estilo de vida, vou gastar mais com alimentação, vou gastar mais com equipamentos, com transporte. Então, assim, a legislação começou depois de 1988, com a criação do SUS, a garantir uma série de benefícios para ajudarem o paciente a ter mais dignidade aí no momento de lutar contra a sua doença. O saque do fundo de garantia, como eu disse, é um exemplo. A gente tem alguns benefícios que envolvem isenção de impostos, né? No caso um direito bastante interessante, que é a isenção do imposto de renda no provento de aposentadoria. Doenças consideradas graves pela legislação brasileira. E aí, depois eu ia pedir a gentileza, se vocês puderem entrar no site do Oncoguia, oncoguia.org.br, clicar em Direito dos Pacientes, e depois tem lá doenças graves, que eu gostaria só de deixar aí no painel a relação de doenças graves. Existe uma lei que determina ali, que fixa algumas doenças que são consideradas graves pela legislação brasileira. E essas doenças, elas acabaram recebendo um tratamento especial. Por exemplo, isenção do imposto de renda na aposentadoria. Todo mundo que é aposentado, recebe dinheiro de aposentadoria e possui uma dessas doenças, ele tem isenção total do imposto de renda. Não precisa ser aposentado por invalidez, basta receber um proveito de aposentadoria. E não só aposentadoria, mas como pensão ou reforma. Reforma no caso de militares. Sobre todos os proventos que eles recebem a esse título, não incide imposto de renda. Uma dúvida que muita gente tem. E quem trabalha? Então, eu tenho um imóvel, recebo um aluguel desse imóvel e pago imposto. Eu tenho direito à isenção desse rendimento? Né? O rendimento do imóvel, o rendimento do meu salário, que eu estou aqui na ativa, estou trabalhando, recebo um salário. A verdade é que a legislação não garante esse direito. É somente sobre proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Em relação a doenças graves, já aproveitando que a gente está aí, tem também um benefício recente, deve ter 2, 3 anos, que é a prioridade na tramitação de processos judiciais. Quem aqui tem algum processo judicial em andamento? Qualquer processo. 3 pessoas, 4, 5, 6, começa a subir, daqui a pouco todo mundo tem. Bom, aqui o Brasil é conhecido por ser um país com a justiça bastante lenta, né? Até muita gente não investe no Brasil porque a justiça não anda com a rapidez que se espera. Eu tive uma vez no fórum, foi tão curioso, que eu vi uma escriturária mexendo num processo, e era engraçado porque ela estava assim, com uma luva e estava com aquela máscara, assim. Eu até achei que ela estava, né, tinha feito algum tratamento, estava com a resistência baixa, enfim. Aí eu perguntei, falei assim, mas tudo bem com você? Que aconteceu alguma coisa e tal? Ela falou assim, não, é que eu estou mexendo nesse processo, aqui esse processo é de 1920. E o processo saía bicho, vocês não vão acreditar, mas saía bicho do processo. Tem um nome esse bicho, que eu não guardei. Graças a Deus, os meus ainda não tem bicho. Mas é incrível, assim, era um processo de desapropriação de um imóvel, e ele estava lá correndo desde 1920. Ele tinha entrado num precatório, vocês já ouviram falar de precatório, que é quando o Estado deve alguma coisa para um cidadão, e aí entra numa ordem cronológica, para ninguém sair privilegiado. Uma pessoa com doença grave tem direito à isenção, à prioridade na tramitação desses processos. Né? E aí vocês podem me perguntar assim, mas isso adianta? Eu falo, adianta. Isso adianta. Né? Eles colocam uma faixa, uma etiqueta no processo, de uma cor diferente. E eu tenho notado assim, que
que o processo ele caminha 80% mais rápido do que os processos que não têm essa prioridade. Né? Tem processos aí que eu acompanho desde que eu me formei, eu estou formado há 10 anos, que estão tramitando, e outros que terminaram em 1 ano, graças à prioridade. Então, assim, é um benefício muito interessante, se vocês puderem passar essa informação para frente, e é um benefício que não exige muita coisa. Basta o advogado fazer uma petição para o juiz e apresentar uma prova de que a pessoa possui uma doença grave. E vale dizer que a legislação não diz só essas doenças graves, ela tem essas doenças como um exemplo. Mas se você mostrar e o médico fizer um relatório dizendo que aquela doença ela tem uma gravidade, independente de estar ou não nessa lista, o juiz normalmente ele acata esse pedido e estabelece que o processo deve correr em prioridade. Então, é uma ferramenta boa, é um benefício bastante interessante para quem tem uma situação assim na justiça. Para quem... Já que eu estou falando em justiça, vou aproveitar para falar sobre os juizados especiais. Já ouviram falar em juizado de pequenas causas? Alguém já teve alguma causa em juizado de pequenas causas? E valeu a pena? Foi bom? Conseguiram? Ganharam? 2? Tá experiente, hein? Você tá que tá, sozinha. Isso é legal. Os juizados, diferentemente do que acontece em muitos países, aqui no Brasil a gente teve uma abertura do acesso à justiça para a população. Existem juizados especiais cíveis, que você pode entrar com ações contra particulares, em causas que envolvam até 20 salários mínimos, e você não precisa de advogado para entrar com essa ação. Você chega lá, leva os documentos, um funcionário vai escrever todos os seus pedidos, vai mandar para o juiz. Se precisar de liminar, o juiz já pode dar uma liminar. É fácil, barato, completamente descomplicado. Né? Esses são os juizados especiais cíveis, para causas entre particulares, né? Empresas privadas, pessoa física contra empresas privadas. E, recentemente, foram criados os juizados especiais da Fazenda Pública. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, esse juizado está instalado a 1 quarteirão daqui, aqui no viaduto Maria Paula. Esse juizado ele atende causas que contra a Fazenda Pública, contra o Estado de São Paulo e municípios, sem a necessidade de contratar advogado, em causas envolvendo até 60 salários mínimos. E o que é interessante é que você pode entrar com ações contra o SUS nesses juizados, contra o secretário da Saúde do Estado, contra o secretário municipal da Saúde, pode entrar com ação para discutir acesso a tratamentos, acesso a exames, acesso a leitos hospitalares, acesso à cirurgia. Tudo isso pode ser proposto nesse juizado especial da Fazenda Pública. Pouca gente ainda sabe da existência desse juizado. E aí a pessoa não precisa pagar advogado, não precisa gastar com custas do processo judicial. É inteiramente gratuito e quem já se utilizou do juizado sabe que é uma ferramenta importante aí de acesso aos seus direitos. Já falei do FGTS, já falei do acesso à justiça, já falei da isenção do imposto para compra de veículos, aliás, para isenção do imposto na aposentadoria, e tem também isenção de imposto para compra de veículos. Quanto que vocês acham que do preço de um veículo tem ali embutido de imposto? Por percentual, o que vocês acham? 10%? 20%? 40%? Pode chegar de 30% a 40%, dependendo do automóvel, dependendo dos impostos que se pretende aí obter a isenção. Mas é um percentual muito alto. Imagina, se o carro custa 10 mil, mas não tem carro que custa 10 mil, mas eu sou advogado, não matemático, então eu prefiro fazer uma conta assim mais rápida. Mas se o carro custasse 10 mil, você pagaria só 6 mil um carro. Então, é um benefício que, às vezes, garante acesso a um veículo que uma pessoa que, se não tivesse esse tipo de desconto, não teria acesso. Né? Também muita gente me questiona, mas todo paciente com doença grave tem direito à isenção? Não é bem assim. Esse é um benefício que está diretamente relacionado à deficiência. Pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, que impeça de dirigir um veículo comum, mas não impeça de dirigir um veículo adaptado. O que é um veículo adaptado? Direção hidráulica automática, câmbio automático, isso é um veículo adaptado. A pessoa passa por uma perícia, um DETRAN, e se o perito verifica que ela possui alguma deficiência que exija que ela tenha um veículo adaptado, ele vai fornecer lá um laudo, essa pessoa vai tirar um bilhete, uma carteira de motorista especial, e aí, a partir daí, ela pode ir atrás da isenção dos impostos.
por serem vários impostos que incidem sobre o carro, é um recurso, é um benefício muito burocrático para o paciente. Né? Você tem, por exemplo, o IPI, que é um imposto federal, o ICMS, que é um imposto estadual, tem o IPVA, que é aquele imposto que a gente paga todo ano, que é sempre uma dor de cabeça quando chega esse imposto. Tem o IOF, para quem vai fazer financiamento de carros. Então, vejam, são vários impostos. Imagina, você teria que pedir para cada um, você tem que fazer um pedido. Apresenta lá, gostaria da isenção desse imposto. Encerrar? Você está brincando comigo? Não tinha 40 minutos? Já foi tudo isso? Foi, sim. Caramba. Bom, tá bom. Meu xará ali. Conheci ele hoje, já estamos com essa intimidade toda. A mãe vai ficar brava. Mas vamos lá, vamos tirar o foco deles. Mas o que é interessante, então, nesse benefício é que muitas concessionárias já têm até uma equipe formada ali de despachantes que ajuda o paciente a conseguir, de uma forma mais facilitada, esse benefício. Ela já pega ali o laudo do médico e já dá entrada em todos as instâncias governamentais para se obter a isenção dos impostos. Então, assim, é uma alternativa bacana para o paciente, né? Já utilizar desse serviço gratuito que algumas concessionárias já oferecem. No site, já que o meu tempo está esgotado, no site do Oncoguia, embora o foco do Oncoguia seja paciente com câncer, mas muitos desses benefícios, eles acabam extrapolando o universo da oncologia e podem ser usufruídos por pacientes com outras patologias. Então, recomendo que vocês deem uma olhada e é uma informação, né? Todo mundo está falando de informação de qualidade. A gente revê periodicamente e com uma pessoa que nem a Pri, toda hora fiscalizando. Então, a gente sempre realmente mantém esse site atualizado. E eu tenho uma proposta até para fazer para vocês. Estava pensando nisso, vindo para cá. Na verdade, é um sonho assim que eu tenho já há algum tempo, da gente construir. Vocês são blogueiros, né? São ativistas sociais. Imagine se a gente pudesse construir uma espécie de Wikipédia sobre direitos. Não só sobre direitos dos pacientes com câncer, né? Mas sobre todos os direitos, e não só sobre direitos que são criados por leis federais, mas direitos que são criados por leis municipais, né? IPTU, por exemplo, é um imposto municipal. Então, cada município teria que criar uma lei para isentar o paciente um paciente com alguma doença grave do IPTU. Alguns municípios têm, mas são mais de 5 mil municípios no Brasil afora. Então, não dá para a gente, uma, duas pessoas fazerem uma pesquisa. Mas talvez se a gente tivesse um Wikipédia relacionado a isso e que as pessoas pudessem ir alimentando e falar assim, estou com dificuldade de obter esse benefício aqui, mas aí o outro vem e fala assim, olha, eu também estava com essa dificuldade, fiz isso e consegui resolver o problema. Talvez seja uma ferramenta aí de muito impacto. Então, de repente, aí, se vocês tiverem... se vocês comprarem essa ideia, de repente, e entenderem dessa ferramenta, porque eu, pessoalmente, não entendo muito de como construir uma ferramenta como essa, mas acho que seria muito rico a gente poder criar um canal de alimentação constante de informações sobre direitos, né, para que o Brasil inteiro possa usar e, de repente, a gente exporta isso para a América Latina, para a América do Norte, para a Europa, para a galáxia inteira, né? Vamos pensar grande, dá o mesmo trabalho pensar pequeno, pensar grande. Então, pode ser uma alternativa bacana aí para a gente atuar. E, por fim, eu vou querer passar um último vídeo. E esse é um vídeo que eu gostaria que vocês olhassem com atenção. Quem gosta de futebol aqui? Ixi, parece que eu tô... Espera aí só um pouquinho. Parece que a gente está nos Estados Unidos aqui. Quem gosta de beisebol aqui? Futebol americano? Acho que eu vou trocar o vídeo. Mas é um comercial da Nike, mas eu achei muito interessante, porque mostra um pouco... Vocês que são ativistas, né? Nós que somos ativistas, aí, a gente quer promover mudanças no mundo, a gente precisa mobilizar tomadores de decisão. Isso é um fato, né? A gente precisa mobilizar ministros, a gente precisa mobilizar deputados, vereadores, a gente está aqui nessa casa. Essas pessoas aqui, são essas pessoas que vão decidir o nosso futuro. Essas pessoas que vão garantir para a gente mais ou menos direitos. E uma coisa que é humana é que nem sempre
vale a gente... Nem sempre basta para essas pessoas a gente mandar uma carta super bem fundamentada, dizendo assim, olha, é muito importante para o paciente da patologia que eu represento ter esse benefício, porque são tantas pessoas que têm essa patologia, ele tem essa limitação, etc. E tal. Às vezes não adianta. Às vezes não adianta. Essas pessoas são humanas, elas têm interesses próprios também. Além de interesses sociais, do bem comum, elas têm interesses próprios. Elas têm a sua própria vaidade, né? Elas querem se reeleger, elas querem um pouco de confete. É inegável isso. Vocês sabem disso. Não é segredo. Espero não ser preso. E esse vídeo, ele retrata bem, né? Retrata bem essa vaidade. Preferi não colocar nenhuma autoridade pública, mas tem jogadores de futebol muito famosos, mas vocês podem tentar ir trocando, assim, sabe? Troca um Cristiano Ronaldo por um ministro da Saúde. Façam esse exercício. Portanto, eu acho que vale a gente começar a pensar no que motiva os tomadores de decisão, o que de fato motiva os tomadores de decisão a fazer com que os nossos pacientes, né, para fazer com que a nossa sociedade tenha, assim, direitos dignos. E o impacto que as redes sociais faz incide sobre essas pessoas, o impacto que essa pressão social causa nessas pessoas, a gente tem aí inúmeros exemplos de que pode fazer toda a diferença. E assim eu me despeço de vocês, um abraço e muito obrigado pela atenção.